Eu vou falar sobre alguns conceitos do que eu entendo sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre a fé cristã. Vou falar sobre vários assuntos e esse assunto ele é complexo, é um assunto que demorou anos para eu chegar a esse entendimento. Na verdade, eu tinha esse entendimento dentro de mim. Você já viu aquelas tipo ideologias que o pessoal fala assim que a verdade está dentro de você? Isso tem um fundo de verdade mesmo. Entendeu? Se alguém te domina, te escraviza e etc., você vai perceber que aquilo, por mais que você seja ignorante, o cara te ensine que aquilo é normal, você cresça assim, mas alguma coisa dentro de você fica dizendo não. O que é antinatural, alguma coisa cisma. O problema é que muita gente não olha para dentro e vive como animal, por instinto, no automático. Mas o lado crítico é muito legal, entendeu? O lado rebelde, não no sentido pejorativo da rebeldia. Então eu vou poder explicar um pouquinho. E esse assunto eu vou explicar assim. Eu não pensei como é que eu vou explicar, eu não anotei nada, entendeu? Eu vou simplesmente falar como eu falo com muita gente. Mas se eu quisesse realmente explicar isso futuramente, eu vou ter uma explicação melhor através de vários vídeos que vão ser gravados em ordens. Pode ser que lá na frente eu tenha um livro que eu explique isso e vá detalhando vários tipos de assuntos. Mas eu vou poder explicar agora, né? E colocar ordem em algumas coisas, mas sem muito texto bíblico, sem. Eu vou falar que não é o que eu faço muito nos vídeos. Geralmente eu penso um pouquinho, anoto alguma coisa para seguir um padrão. Mas agora eu vou falar. Eu vou falar um princípio interessante e nesse princípio eu quero que você entenda que muitas igrejas que vemos na Bíblia, elas viviam com uma carta só e viveram com uma carta só de Paulo. A igreja aos Coríntios supostamente viveram com três cartas. Uma eles perderam, né? Você vê em Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 9, a primeira carta, Paulo dizendo, já em cartas eu vos escrevi que não vos associeis, tal. Dizem que perderam aquela carta. Então, eles tiveram três cartas, nós só temos acesso a duas. Teve outras igrejas que só tiveram uma carta. Paulo escreveu aos Filipenses, às vezes eles passavam para os Tessalonicenses aquela mesma carta, entendeu? Então, Paulo não teve acesso supostamente aos evangelhos. Né? A maioria das cartas foi escrita com quase 100 anos depois de que Cristo morreu e ressuscitou. Então, aqueles 100 anos o pessoal vivia com o discurso oral e aprendendo sobre o princípio da lei do evangelho que estavam nos apóstolos. O próprio Pedro tinha muito erro, por isso que em Gálatas 2, a partir do versículo 4, Paulo fala que o repreendeu na frente de todo mundo, que ele estava agindo de maneira hipócrita e dissimulada e digna de repreensão. Então o que eu quero que você saiba, nós hoje, a partir do século 4, que houve a questão dos concílios do cano, colocaram, né, e formular a Bíblia que temos hoje, que é o conjunto de livros. E através disso o pessoal quer praticar tudo, não só o Novo Testamento, mas o Antigo. E os caras vai pegando, um pega o sábado, outro pega o véu, o outro pega isso e quer praticar tudo de todas as cartas, todas as igrejas, sendo que existiu igrejas que viveram só com uma carta. Entendeu? Então você vê que é algo estranho. Porque hoje eu tenho que praticar tudo. É bom você conhecer tudo e aprender com a experiência deles, os erros, os acertos dessas cartas. Mas por que eu tenho que praticar tudo de cada um e fazer esse híbrido como os judeus que criaram 613, né, mais mandamentos do que já tinham criado na lei de Moisés, do que Deus tinha colocado. Então, existe na verdade um espírito da lei da liberdade. E um bocado de doutrina que criaram, que na história criaram mais. E essas cartas todas que tentam praticar tudo. Não existe, pessoal. Na verdade, não é para praticar tudo. Muitos viveram só com a carta só e com o Espírito da Lei e com o Espírito Santo. Um conceito totalmente livre e libertador. E é isso que eu quero passar para você. Esse conceito que às vezes está em um filósofo, às vezes está em uma pessoa simples que não conhece nem Bíblia, mas através do Espírito Santo e o Espírito da Lei que está e dentro da pessoa você consegue aprender esse conceito. Muitos passam esse tipo de conceito. Entendeu? Eu vou estar passando isso. Mas foque nisso. Muitas pessoas viveram ali 100 anos, você vê, e sem ter cartas, ou viveram com uma carta só de Paulo e viveu muito bem, obrigado. Hoje eu pratico isso porque está aqui em Coríntios. Eu pratico a ceia porque está aqui em Coríntios 11. Eu pratico o véu porque está aqui em tal, tal. Eu pratico o dízimo porque está aqui em Mateus e tal, tal. Eu pratico isso também porque está aqui em tal, tal. E vai pegando um pouquinho de cada um, criando as doutrinas e denominações. Você acha que nos séculos, até o século IV, eram assim? Os cristãos realmente viviam sob essas doutrinazinhas dos homens, um bocado? Eles não tinham a Bíblia, o conjunto de livros. A Bíblia só tinha uma só carta.
e era o Espírito que imperava. Então vou estar passando um conceito sobre o que eu creio, sobre realmente do Espírito do Evangelho, que em mais de uma década de estudo eu tive esse entendimento para vocês. Vamos lá. O que acontece? A fé cristã, ela é uma fé libertária. É uma fé totalmente que te conduz à liberdade. Entendeu? Te deixa livre. Mas 95% de líderes, e isso já vem através de séculos, isso faz parte do homem. Em todas as religiões tem isso. Não generalizando, disse 95%. Tem outros que são menos por cento e tal. Mas isso faz parte do ser humano, né? Você vê que Jesus, você vê na Bíblia Pedro, Tiago e João chegar para Jesus e dizer: Jesus, encontramos um homem que expulsava demônio em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não segue conosco. Ou seja, tem que estar conosco, como você vê. Jesus repreendeu, disse: não faça isso, não proíba. Tem religiões que falam assim: aquele cara é até gente boa, ou instituições denominacional, mas que pena que ele está numa religião, numa denominação errada, né? Ele não está conosco, ele não está com a verdade. A gente que detém um monopólio. Isso faz parte do ser humano, isso é uma forma de pecado, entendeu? Muitos líderes santões que oram e têm curas, isso e etc., eles cometem esse tipo de pecado, eles cometem esse tipo de carnalidade. Todo ser humano que quer escravizar, que quer dominar, que quer dar um sentido de superioridade, de uma santidade maior, de uma autoridade maior, sua autoridade me respeite, isso é uma atitude do pecado, da soberba do ser humano e que tem produzido muitos males, que tem pego as escrituras e deturpado ela por causa desse entendimento, esse sentimento de dominação. Você vê em Atos 20 Paulo dizendo que depois, ele fala: depois da minha partida vão surgir no meio de vós mesmo lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e eles vão trazer heresias, eles vão perverter a palavra, né? Eles vão trazer heresias destruidoras para arrastar vocês para eles. Ou seja, eles não vão mentir sobre a verdade da Bíblia, das Escrituras, melhor dizendo, que não tinha Bíblia nesse sentido naquele tempo, só no século IV, questão do cano, dos concílios e tal. Mas eles vão perverter a palavra de Deus, o Evangelho, não é em vão, é para trazer vocês para eles. Ou seja, são pessoas que querem deter o monopólio, que querem ter um poder, que é um poder político. Você, quando vê um líder, e uma pessoa frequenta tal congregação. Aí quando a pessoa está frequentando outra, visitando outras, a maioria deles ficam zangados porque eles não têm na mente que é a igreja de Jesus, que ele está ali como um servo, uma pessoa já madura que vem ensinar. Ele é líder na questão da liderança servidora, ele serve, ele ensina os mais novos. Ele não tem esse princípio, ele tem um princípio da instituição denominacional dele, que ele quer crescer, porque tem outros grandes que galgaram alguns patamares, que tem rádio, que tem TV, e ele também tem essas cobiças. Nada contra ter rádio e TV, para passar a verdade, mas o que está misturado com esses desejos é a questão do poder, do domínio das pessoas, de estar ali. E através desse sentimento foi criado várias doutrinas dominadoras, doutrinas de dominação. O que é a Santa Ceia, né? Que a maioria fazem uma vez por mês. Essa Santa Ceia é uma doutrina de dominação, que só o líder, o que é ungido, pode pegar e fazer o pão e tal. E só o ungido pode orar e dizer Pai, e faz aquela coisa. E o Martinho Lutero, como entre outros, diziam que aquilo era a transubstanciação do corpo de Cristo. Aquilo ficava literalmente, no sentido espiritual, mas literal, o corpo de Cristo. E o pessoal estava comendo a carne e bebendo sangue e tal, e que não comesse isso estava fora. Então você era dependente de um local geográfico, de algumas pessoas, para fazer esse ritual místico, entendeu? Místico que essas religiões fazem, que é uma ceia de Mitra do paganismo, e é uma doutrina de dominação, né? Essa ceia, na Bíblia, se o pessoal quisesse fazer ceia, que não há respaldo para isso, que isso é um outro assunto, eu tenho um vídeo aí falando sobre a ceia, como ele não foi bem gravado, não tinha essa câmera, esse material, ou essa prática hoje de gravar vídeo, e nem sabia editar, então o vídeo não tá muito legal, ficou longo, eu vou regravar. Mas essa ceia não tem respaldo hoje, o que Jesus disse não era para fazer ceia,
Quando ele disse faça isso em memória de mim, ele estava dizendo para você praticar o que ele fazia, estar disposto a repartir. Ele falou, quando você estiver comendo, faça isso em memória de mim. Ou seja, ele não disse coma quando estiver comendo. Ele disse quando estiver comendo, esteja disposto a repartir, lembrando de mim. E assim você vai revelar, eu aos homens, né? Nisto todos conhecerão que são meus discípulos e amardes uns aos outros. Através da atitude, amar é uma ação. Entendeu? Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ele fez alguma coisa. Então a doutrina da ceia é isso, mas isso é um outro assunto. Então, essa ceia que pregam aí, essa ceia da Bíblia, dos Evangelhos, ou de Paulo, de 1 Coríntios capítulo 11, sempre teve comida, né? Que Paulo dizia, esperar uns pelos outros, para que vocês não comam tudo e outros tenham fome e tal. E era comida. E a Igreja Católica criou um símbolozinho antibíblico, pequenininho, um pedacinho de pão e tal, um símbolo do símbolo. E hoje em dia a interpretação é diferente, né? Esperar uns pelos outros espere pra gente botar na boca junto. Não é para comer, porque não é comida. Então nem essa comidinha deles não consegue nem alimentar o corpo físico, quanto mais o espiritual. Então, isso é um outro assunto que eu tenho um vídeo sobre ceia que eu falei que eu vou regravar de uma maneira mais clara, objetiva e direta, com áudio melhor, com a imagem melhor. Mas essa é uma doutrina de dominação. E por causa da carnalidade, dessa coisa de dominar, de origem esse tipo de doutrinas. Outra doutrina de dominação é o dízimo. O dízimo é a doutrina, eu tenho vários vídeos sobre isso. E eu gravei uma série de vídeos, como foi os primeiros que eu gravei antigo, eles também não estão em boa qualidade. Apesar que tem muitos aí que tem 20 mil acessos e tal, mas não estão. Eu vou regravar tudo de novo, desde Abraão, Gênesis 14, Jacó, Gênesis 28, a instituição ali do dízimo, Levítico, em Deuteronômio capítulo 14, você vê a partir do versículo 22. Eu vou estar abordando toda a Bíblia, desde o Gênesis até Malaquias, até a gente vir em Mateus 23, 23, que muitos usam dizendo que é o Novo Testamento. Hebreus capítulo 7, eu já tenho todos esses vídeos aí, mas eu vou regravá-lo numa ordem e de maneira mais clara, para ficar legal, mais prazeroso de assistir. E também eu vou colocar em DVD para dar de graça, não para vender, entendeu? Então com essa qualidade fica melhor. Mas o dízimo é uma doutrina de dominação. O dízimo eles deturpam e não praticam nem o dízimo como era praticado na lei, que ele era anual, segundo Deuteronômio 14, 22 e 24, versículo 24. E ele não era alimento, ou ele não era dinheiro, ele era alimento, cereais, frutas e grãos. Sendo que naquele tempo já tinha dinheiro em circulação. Você vê que José, né, no Gênesis, foi vendido por moedas, entendeu? Então já tinha dinheiro, mas ele, em Deuteronômio capítulo 14, versículo 24, diz que se o lugar onde você for levar seus dízimos, que supostamente era Jerusalém, fosse longe, você poderia vender os seus dízimos, ou seja, vender os animais, vender os grãos, porque para levar para lá seria gasto. Atava o dinheiro na mão, a espécie, e quando chegasse lá não dava dinheiro não, você comprava de novo animais e grãos e você dava o seu dízimo, né, entregava lá e também tinha as festas para isso anualmente e a pessoa comia também dos seus dízimos. E o sacerdote dava o dízimo do dízimo. Quem prega o dízimo usa Malaquias, fica usando o texto do Antigo Testamento. Eles não ensinam sobre tudo isso, sobre o dízimo. E é uma doutrina realmente de dominação. Ele diz que é para você dar o dinheiro da sua renda, que é todo mês e tal. E aí, essa doutrina faz com que a pessoa tenha que pagar a mensalidade todo mês certinho. Porque aí você, com a promessa de que você vai ser abençoado, né? É interessante que se o cristão deixar de dar o dízimo, diz que o devorador, que eles dizem que é demônio, que é outro engano, devorador não é demônio. Quando a Bíblia fala de devorador, em Malaquias 3, né, fazei prova de mim se eu não vos abençoarei e abrirei a janela do céu para que venha a maior abastança, que isso significa fazer chover, e eu repreenderei o devorador para que não consuma o fruto da vide, a uva, a videira, e a vossa videira não será estéril, vai dar fruto. Ele está dizendo dos gafanhotos, que tinha 4 espécies, que um comia a folha, o talo, o caule, né? E você vê em Amós 7 mesmo, ele indo e comendo a lavoura. E isso é gafanhotos que devora. Você vê em Joel capítulo 2, versículo 24, Deus dizendo como o povo se arrependeu, e Deus diz, eu vou repreender, eu restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador, o destruidor, o devorador, pelo devorador, o destruidor e tal. E ele fala, o meu exército que eu enviei contra vós, ou seja, ali é gafanhoto. Se aquilo é demônio, então quer dizer que Deus está dizendo que tem exército de demônios que ele envia?
Seria uma contradição. Deus tem exército é de anjos, não de demônios. E Deus não precisa dos demônios em si, nesse sentido. Mas o que acontece quem não é cristão, você vê o pessoal trabalhar e sendo muito abençoado, como eu tenho famílias que não vão para a igreja, não sabem nada de Bíblia, nunca foi, e trabalham bem, são honestos, e quem trabalha é digno do seu salário e ganha bem. Entendeu? E você não vê devorador, demônio destruindo a vida deles, segundo esse discurso que pregam na maioria dos templos. Mas o cristão, se um mês ele deixar de pagar a prestação, ele já disse que o demônio vai. E aí tem os testemunhos, né, dos leigos que dizem, eu deixei e tal, porque toda testemunho e toda aplicação, o que o pessoal tem as suas experiências, é com base no seu conhecimento, né? Quando alguém fala da experiência que teve, ele revela mais de si próprio do que da própria realidade da experiência. Já fizeram teste com pessoas de várias nações e deram experiência no mato, fizeram aparecer imagens, clarão, coisas e mandaram eles escreverem. E cada uma das 10 pessoas, quando elas escreviam o que ela achou daquela experiência, daquelas visões, elas revelavam mais de si própria e mais da sua cultura, da sua mentalidade, das suas religiões, do que da realidade da própria experiência, entendeu? Então isso é um outro assunto também interessante. Mas essa doutrina do dízimo também é uma doutrina de dominação. Você precisa, no mínimo, ir por templo uma vez no mês, pagar a sua mensalidade certinho. Que não importa se você tem que comprar um remédio pro seu filho, se a situação tá difícil, não. Você tem que pagar, porque senão vai piorar. Né? Porque você tem essa ameaça de Malaquias 3:10. Com maldição, seus amaldiçoados. A mim me roubais. Maldição, a mim me roubais. Né? Nos dízimos e nas ofertas, ainda tem umas ofertas, né? Não é só dízimo, não. Se não der oferta também, tá roubando. Né? E o devorador aqui é demônio. Então tem várias maldições aí que ecoam no ouvido dessas pessoas e elas dão por medo. Por mais que tente misturar com a graça e dizer, não, hoje no Novo Testamento o dízimo é voluntário e tal, mas está ecoando sempre as maldições de Malaquias. Então, o pessoal dá com medo da doutrina de dominação. Essa doutrina que limita tudo ao templo, você só dá dinheiro e só ajuda a obra de Deus, o princípio de Deus quando você está no templo e você está no templo e tal. Isso é chamado de a doutrina do templocentrismo, que é o templo como centro de tudo. Como por exemplo, tem gente que fala assim, tem crente que é domingueiro, que só vem buscar a Deus dia de domingo. Ou quer dizer que eu só busco a Deus quando eu estou no templo? Entendeu? Quando Jesus disse que você entra no seu quarto e fechada a porta, orarás ao seu pai em secreto, e seu pai que te vê em secreto te recompensará. Mas não seja como os hipócritas que fazem questão de estar em pé na sinagoga para serem vistos e oram em pé para serem vistos. Ele já recebeu a sua recompensa dos homens, mas vós, quando orares, não faz assim. Entra no teu quarto, só você e Deus, entendeu? E ora ao teu pai em secreto. Então, eu tô com meu pai. Jesus disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, no nome deles, ele está presente. Essa é a congregação. Então, o templo é usado, 95% dos líderes, para dominar a doutrina do templo centrismo. Você só busca Deus, não é se você está em seu quarto, ou se você está no monte, ou se você está na casa de alguém. É se você for ao templo. Nada contra o templo. O que eu discordo do templo é o que fazem do templo. Assim como uma faca, que ela é boa se você usar para cortar carne, para cortar alimento, mas alguém pode pegar a faca e matar uma pessoa. A assassina não é a faca, é quem manuseou ela. O templo é a mesma coisa. Você pode usar o templo para ficar imune do sol, da chuva e para acolher uma quantidade maior de gente, que nem todo mundo tem uma casa grande. Entendeu? O problema não é o tempo que muita gente quer combater o templo. E nem Deus está se portando com isso. Tanto é que Jesus ia nas sinagogas que os homens criaram também. Esse templo, que sinagoga, e para poder acolher as sinagogas de judeus, que também é reunião de judeus. Então Jesus ia e não tinha um mandamento no Antigo Testamento de Deus para fazer sinagoga. Deus permitiu fazer o templo de Salomão, o único templo que estava lá, foi feito em Jerusalém. Então Jesus ia, entendeu? Então Jesus ele está preocupado não com essas coisas exteriores. A maior preocupação dele é com o coração dos homens, é onde procede os maus desígnios, entendeu? O problema está aqui dentro, é o que fazem do templo, é o templo usado como lugar de dominação, de fazer convergir pessoas ali, fazer vários templos para criar o seu império, entendeu? E isso gera dinheiro, gera poder, poder político.
Esse é o problema e isso é a carnalidade humana. Esses grandes líderes que dá uma de santão que o povo segue, eles são carnais, eles são dominadores, entendeu? Eles não são libertarianistas, pessoas que têm um discurso que liberta. Os 5% que liberta, que tem um discurso que não vai dominar, que não vai dizer que você tem que pagar uma prestação todo mês, que você pode ajudar com o que você quiser, pode ser tudo, mas é tudo voluntário naquele lugar que está pagando um aluguel, ou que está gastando água e luz, o que for, aquela obra social que está fazendo. Esses 5% de líderes libertários, eles se encontram no meio de pessoas como o pastor Caio Fábio. Não concordo com tudo que eles falam, mas eles são, e ninguém concorda, creio igual, mas você vai ver que ele é um cara libertarianista, que liberta as pessoas, que não tem um discurso dominador para trazer para ele, entendeu? Você vai ver o pastor Ed Renekiewicz, procure pesquisar sobre ele. O pastor Ricardo Godin, você vai ver o pastor Oswaldo Ramos, e entre outros pastores que estão com eles. Você vai ver palestras em faculdades e tal, que estão pastores que libertam, entendeu? Mas a maioria desse sistema aí, que estão aí no nosso meio, eles têm um discurso, por mais que a pessoa seja boa e inocente, os líderes, mas o discurso, a ideologia, ela é dominadora, que já vem já de séculos. E eles, mesmo sendo pessoas boas, são pessoas já vítimas, que repetem esse discurso dominador e que se beneficia também disso. Que tem um princípio de liderança de que é totalmente errôneo, entendeu? De que é mais santo, que você tem que, por mais que o cara esteja errado, você tem que acolher porque ele é um líder, porque você pode ser amaldiçoado se você discordar de uma autoridade e tal, né? E aí eu sempre pergunto, quando a pessoa fala que tem que obedecer à autoridade, eu pergunto, qual a maior autoridade? É a palavra de Deus, as escrituras? Né? A palavra de Deus contém nas escrituras? Ou qual é a maior autoridade? Ela ou algum homem? E o pessoal vai dizer, a maior autoridade é o que tem na palavra de Deus. Então é isso, eu sigo a palavra de Deus, porque importa é obedecer a Deus e não aos homens. Quem disse isso foi Pedro em Atos 5, versículo 29, se não me falha a memória. O que importa é obedecer a Deus e não os homens, os líderes humanos. Entendeu? Jamais você tem que quebrar o mandamento de Deus para obedecer a algum homem mortal relativo. A palavra de Deus ela é absoluta. A dos homens ela é relativa, assim como a minha. Eu tenho vários erros e todos os anos, cada ano eu estou melhorando, eu estou mudando, eu estou atualizando. O conhecimento ele nunca é parado, entendeu? Pedrificado. Aqueles que tentam pedrificar e parar um conhecimento, dizer isso aqui ninguém pode mudar porque eu estou defendendo o conhecimento, mentira. Ele é contra o próprio conhecimento, porque o conhecimento ele vai subindo, a gente conhece como espelho em partes, entendeu? O conhecimento para ele ir evoluindo. Quem tenta pegar as doutrinas e pedrificá-las, ninguém mexe mais, e defender com os dentes, é o maior inimigo das doutrinas. Então, é uma pregação, um princípio totalmente de liderança, de você ter que pagar mensalidade, 10%, de você ter que tomar ceia, ou de você ter que fazer parte de uma instituição. É um princípio de dominação, tá entendendo? Dominação. Eles têm toda a carteirinha que você escreve lá o seu nome, o cadastro, e eles dizem, nós temos 270 membros. Entendeu? Ele tem 270 membros. Então, é um princípio, como eu disse, muitos desses são gente boa, mas são bombardeados e foram contaminados, intoxicados com essa doutrina que já vem do princípio católico de séculos e há mais de 1000 anos, e foram bombardeados com isso e repetem isso, mas eles são gente boa. Muitas dessas congregações aí eu chamo de um mal necessário, né? Se você tirar ainda seria pior, mas e eu não quero destruí-las. O meu sonho é que eles possam tirar essa doutrina de dominação e mudar o discurso, como muita gente tem mudado o discurso, entendeu? Mas muitas dessas pessoas são gente boa, e muitas pessoas que congregam, usavam droga, que fazia acontecer, eu vejo muitas pessoas nessas instituições sendo transformadas, entendeu? Por mais que alguns tenham que dar sua prestação todo mês, obrigado, ou na campanha tenha que dar sempre muito dinheiro, mas tem um outro lado bom, que ele chega ao conhecimento da palavra, outros saem e abrem a mente. Né? Eu comecei a ler a Bíblia com os testemunhos de Jeová,
tomei estudo com os testemunhos de Jeová, que para mim são totalmente deturpadores e dominadores. Só eles são salvos, só eles são a religião verdadeira, eles são os únicos representantes verdadeiros de Deus na terra. A verdade estão só com eles e tem que seguir com eles. Então, totalmente dominadores, mas eu percebi, comecei a tomar estudos com eles e depois saí. E fui para outras denominações e fui indo e estudando e cheguei ao conhecimento da verdade, que a única verdade é Jesus e o resto é tudo relativo, porque é feito por seres humanos falhos, entendeu? Então, foi o mal necessário do Testemunho de Jeová vir na minha porta, você quer tomar um estudo, tal, uma jovem bonita, tudo isso foi muito legal. Então, a instituição, as denominações, eu não quero acabá-las. Eu quero que ver pessoas, e como eu tenho visto, mudando o discurso, atualizando, deixando o discurso dominadores, deixando a coisa de que eu sou um líder mais importante do que você, não, e tratando todo mundo como igual, como Jesus falou em Mateus 23, né? Não chamei ninguém de vosso mestre, porque um só é o vosso mestre e todos vocês são irmãos, entendeu? Por isso que na Bíblia o pessoal falava nosso irmão Paulo, o nosso irmão Pedro. Ele ficava o apóstolo. Ó, tudo bem, eu sou apóstolo falando de tal como temos hoje. Eu sou o diácono, eu sou isso, essa hierarquia, como se fosse uma empresa que um é o gerente, um é aquilo, né? Que é uma empresa, a maioria dessas instituições. Então, eu meu discurso, minha pregação é para quebrar esse conceito que é carnal, sorateiro escondido. Aí você vê seus amigos cristãos, que eu tenho muito, gente boa, mas totalmente intoxicado, que pode ver esse vídeo, pode sentar comigo e dizer é verdade, irmão. Mas daqui a pouco ele sai e a palavra já some, porque não é alimentado, porque o que está ali é o que está entranhado de anos, e para desintoxicar ele precisa estar colocando muitas palavras de verdade ali sempre. E como ele vive no meio que já é intoxicável e intoxicador, ele continua reproduzindo aquilo, mesmo sendo uma pessoa boa que tem um compromisso com as almas, que quer ajudar as pessoas novas, a pessoas saírem das drogas, da prostituição e etc, entendeu? Então, esse entendimento que eu tive, que libertador, que é o entendimento dos apóstolos de Jesus Cristo, esse entendimento durou anos. Eu acho que ele já estava dentro de mim. E o Espírito Santo usa filósofos, usa pessoa que nunca ouviu falar nem da Bíblia, mas com entendimento assim, que é o Espírito Santo de Deus que está aqui na terra, dando entendimento aos homens. Não são só os cristãos detentores da verdade. Deus está em tudo. Você vê religiões falar coisas e ter doutrinas que você fala assim, que maravilha de Deus. É por isso que o próprio Policarpo, no século I, ele estudava muito filosofias de Platão, de Aristóteles, e ele disse que nós temos que pegar a filosofia dos homens e que são boas para poder ter um argumento de Deus forte e combater até os próprios filósofos heréticos. Aí ele fala, porque não existe bondade que não seja bondade de Deus, não existe amor que não seja o amor de Deus, não existe justiça que não seja a justiça de Deus. Então, hoje em dia, quem criou o conceito de democracia? Foi algum cristão, algum judeu? A democracia foi criada pelos gregos. Claro que tem as suas falhas, porque o homem é falho, mas ele criou a democracia, que o governo do homem, né? Ele tem que ser tido do povo, o governo do povo, pelo povo e para o próprio povo. Claro que em relação ao Brasil não existe democracia, né? Porque não tem como haver uma democracia, porque para que venha a haver uma democracia sendo praticada, exercida, você precisa ter um povo que tenha conhecimento de democracia e tenha um poder realmente de votar e de interferir e ter princípios políticos, entendeu? Por mais que a gente discorde, mas tem que ter um povo totalmente instruído para poder ter poder realmente de escolher o que eles querem. Mas nós não temos isso. Na sua grande maioria, é um povo ignorante que foram alienados pela maioria. E esses políticos, eles querem isso mesmo. A nossa educação pública que é precária, o professor ganhando mal e tal, e isso aí é de propósito político. Porque quanto mais você tem um povo ignorante, mais você tem um povo obediente. Entendeu? E eles não querem um povo instruído, porque quanto mais instruído, mais rebelde. E isso acontece também na religião, né? E como o povo já
através da sua educação já é a maioria alienada, ele entra na religião, nessas denominações e são alienados, que isso já é um princípio totalmente educacional, que vem das escolas, entendeu? Mas eles chegam e são realmente escravizados, já são da política, já somos escravos da política e não sabemos. E uma coisa boa do anarcocapitalismo, você estudar sobre anarcocapitalista ou anarcocapitalismo ou libertarianismo, tem um lado bom, por mais que você discorde disso, né? Eu acho que a gente tem que ter um governo, sim, mas um governo mínimo, um governo totalmente pequeno, não é essa corja aí de ladrões que cobram os nossos impostos, que você trabalha e diz, isso aqui você tem que me dar tanto, isso aqui que vai lá roubando o dinheiro do povo para depois roubarem e lavarem dinheiro em outros países. É isso, é eles que estão dando a crise no nosso país. Se essas merdas não existissem e o povo ficasse livre, aí sim você ia ter mercadoria totalmente barata e não ia ter toda essa pobreza aí. Entendeu? E aí o povo teria condições até de ter seu plano, de pagar o seu próprio médico e não é ficar passando essa vergonha e essa humilhação no SUS, morrendo nas filas, porque tudo isso aí, ó, é tudo para tapear o povo, é para fingir que tem um médico, é para fingir que tem uma educação, é para fingir que tem uma segurança, entendeu? Mas eles nunca vão dar uma saúde de qualidade, porque eles são donos das clínicas. E aí ninguém mais vai pagar e gastar dinheiro com plano e com coisas particulares se ele colocar o SUS igual. Eles não vão dar uma educação igual, porque ninguém mais vai poder querer colocar o seu filho numa escola particular. Entendeu? Ele não vai colocar uma segurança totalmente maravilhosa, porque o pessoal não vai querer mais contratar seguranças, as lojas e tudo. Todos esses meios geram bilhões por ano, entendeu? Então, esse governo, que estado que existe aí, tira só 3% que quer alguma coisa boa e não tem poder para fazer nada, porque o poderoso, os corruptos, não deixa, tira, o resto joga uma bomba e explode. Entendeu? Aí você vai ver, governo do PT, mais de 1.000 pessoas nesse partido, do PMDB, mais de 1.000 pessoas. E aí quando você vê o salário de cada um, tudo isso é dinheiro nosso, dinheiro do imposto, né, que o pessoal paga das mercadorias que são mais altas, para manter essa corja de ladrões. Então eles alienam o povo, somos escravos deles. Mas você estudando sobre anarcocapitalismo, você vai ter muitos conhecimentos sobre a questão da liberdade. Isso vai te ajudar muito na questão da Bíblia, das Escrituras. E quando algum líder querer dominar, usar alguma doutrina de dominação, você não vai ceder, você vai estar esperto, vai saber que você é livre, entendeu? E que onde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Tem muitas coisas para a gente falar. Eu vou falar sobre a questão da sinagoga, dos templos que tem hoje. É, da onde surgiu a sinagoga? Eu tenho vídeos falando sobre isso aí e eu vou falar também sobre a questão das instituições denominacionais. Eu vou falar sobre a questão de templos que chamam de casa de Deus, que coloca toda coisa mágica, que chamam de igreja, que é um princípio também para dominar. Entendeu? Eu vou falar sobre essa questão de templo e vou dizer o lado bom que tem. O errado não é o templo, é o discurso que fazem do templo, que é um discurso templocentrista, como eu estava falando. E vou falar sobre a questão da denominação, algumas coisas interessantes. Essa questão do templo, vamos lá para a origem da sinagoga. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, o pessoal tinha um costume que Deus até falou, você vê em Deuteronômio capítulo 14, Deus disse a nação, né, já tinha um princípio. Quando eles saíram do Egito, que foram escravizados por Faraó, e saíram através de Deus usando Moisés e tal, então Deus mandou eles ensinarem, né, os pais ensinarem aos seus filhos, ensina a, as minhas palavras, as minhas leis aos vossos filhos, quando deitarem e quando levantardes, e andando pelo caminho, escreva nos umbrais das vossas portas e nas vossas casas, escreva na sua mão direita, para que a minha lei fique de frente dos vossos olhos, que isso dê origem aos filactérios, que é aquelas tiras de couro que ele coloca, enrola na mão, que tem a caixinha que prende e tal. E essas tiras de couro, eles anotam, colocam, escrevem a lei, entendeu? Ali, coloca aí filactérios judeus. Você vai ver os vídeos, os caras escrevendo. Então tá tudo ali, ó. Por isso que eles memorizam muito. Que é um princípio já do Velho Testamento da questão de memorização. Que é outro assunto interessante aí. Que eu já tenho vídeos gravados que em breve eu vou estar colocando para vocês
sobre essa questão de memorização, que é muito legal, né? O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é muito legal você guardar e poder estar falando o princípio da lei dentro de você, voltando a estar, né? O homem, Deus começou a escrever as coisas em pedras, mandando escrever em pergaminhos, o pessoal começou a escrever, porque eles perderam o princípio da lei, mas Adão não precisava disso, entendeu? Noé ainda tinha todo o conceito da lei na mente, mas o pecado que foi fazendo separação, isso aí é que fez com que hoje a gente tenha que ir ao que está escrito. Mas o Espírito Santo está colocando de novo essas palavras nos nossos corações e na mente. Isso aí já tem 2000 anos atrás, já aconteceu isso. O Espírito estando aqui na Terra. Então, quando o povo ensinava a nação judaica tinha esse princípio já dos seus pais e tal. E aí o que acontece? Houve um tempo, que até o vídeo que eu explico, eu cito referência e tal. Houve um tempo, depois que do cativeiro babilônico, onde o Nabucodonosor escravizou os líderes levíticos, né, da tribo de Levi, estavam totalmente corruptos, usando a religião ali para dominar o sacrifício, para se enriquecer e tal. E aí também o povo ficava medíocre, porque através de líderes medíocres você tem um povo mediocrizado, né, um povo medíocre. E aí eles foram escravizados. Deus mandou Jeremias, mandou vários profetas e eles matavam os profetas. Então eles foram escravizados e foram soltos por Ciro. E quando eles foram soltos, depois de 70 anos, e depois desse cativeiro, desse exílio babilônico, que os babilônicos, através de Nabucodonosor, escravizaram eles, quando eles foram soltos, ele viu que a nação já não tinha o conhecimento da lei de Deus, tá entendendo? Então o que acontece? Eles tiveram uma estratégia. Vamos fazer sinagogas, templos, porque a sinagoga significa juntamento de pessoas, de judeu. Onde tem um grupo de judeu é a sinagoga. Eles fizeram templos que eles chamaram de sinagogas, porque ali iria acolher grupos de judeus. Então eles pegaram em todo Israel e pararam sinagogas e mandaram sacerdotes para lá para que eles ensinassem sobre a lei, sobre os costumes. Entendeu? Então todos os sábados, onde o povo parava de trabalhar e tinham já a cultura de guardar o sábado e tal, então eles estavam ali com o seu descanso, eles iam para as sinagogas estudar. Entendeu? O pessoal que morava longe de Jerusalém, que não tinha acesso ao templo de Salomão e tal, mas tinha sinagogas. Né? Em Atos mesmo, Atos 2, você vê várias sinagogas ali e tal. Os próprios discípulos de Jesus iam para a sinagoga. Então o que acontece? Essa sinagoga foi Deus que mandou fazer? Não. Assim como o tempo de Salomão, né, que Davi quis fazer, Deus permitiu Davi, mas Deus nunca queria negócio de templo e tal. Muito menos sinagoga, é um princípio do homem. Só que Deus não foi contra esse princípio humano, do homem criado, o homem dizer, poxa, vamos disparar a sinagoga, a gente coloca sacerdotes lá, da tribo de Levi, é claro, só podia ser sacerdote da tribo de Levi, que isso é outro assunto, que é ser sacerdote, qual a representação dele, etc. E Deus colocava eles lá, o pessoal colocava os sacerdotes lá para ensinar a lei. Entendeu? E a nação voltar a ter conhecimento da palavra. Então, essa sinagoga foi útil. E você vê Jesus nas sinagogas ensinando, pregando, os discípulos. Quando Jesus veio, a fé cristã, ele é uma ideologia que é um grupo político. Muita gente vai assim, mas grupo político, que é isso? Eu não tenho tempo para explicar. Em breve eu vou trazer vários vídeos sobre a questão do reino de Deus e você vai entender isso. E vai entender a questão política e o reino de Deus. Porque a Bíblia é um livro político. A Bíblia é uma constituição dos céus, as escrituras. Entendeu? E os céus, ele é um reino. Entendeu? E Deus, ele é um político. Ele é chamado de rei. O próprio Jesus, ele é um rei. E toda a mensagem dos profetas era uma mensagem política. Eles diziam, vem um rei que irá reinar, irá restaurar todas as coisas. Em Isaías capítulo 9, versículo 6 e 7, diz que um menino nasceu, um filho se nos deu. O governo de Deus está sobre os seus ombros. O governo, a política, o princípio. E esse é o nome pelo qual será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é príncipe, ele tem um principado. E o seu governo irá aumentar. Os gentios esperarão na sua doutrina. Isso irá aumentar, tal.
Então, Jesus, quando ele veio, o último profeta messiânico, que foi João Batista, em Mateus capítulo 3, versículo 2, ele disse: arrependei-vos porque o reino está próximo. Na tradução RC, que é a revista corrigida de João Ferreira de Almeida, ele tem essa tradução mais clara: o reino está próximo, porque Jesus viria. E quando Jesus vem, ele batiza Jesus entra na tentação ali no Mateus capítulo 4. Quando ele sai da tentação, no versículo 17 de Mateus 4, a primeira pregação de Jesus e a única pregação dele foi: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Veja a tradução RC, Revista Corrigida de João Ferreira de Almeida, ele faz assim: é chegado o reino de Deus. Por que é chegado? Porque Jesus trouxe o reino, o governo sobre os seus ombros. Ele é um rei. E a palavra igreja, que só foi citada uma vez por Jesus, que é em Mateus capítulo 16, que ele fala que eu, sobre esta pedra, sobre mim mesmo, que sou a pedra, eu vou erguer a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que é a eclésia, que é grupo de pessoas. Isso é uma palavra romana, entendeu? Porque César já tinha a sua igreja, que tinha eram os líderes que ficavam perto de César, tendo a instrução de César para poder voltar, né, os governadores, como Pilatos, no governador da Judéia, que tinha a instrução de César de Roma para passar para o povo. Jesus disse: eu vim aqui instaurar o meu grupo político, que vai ter instrução minha. Eu já comecei com 12, para poder passar para o povo qual é a cultura do reino. Os reinos dos homens estão corrompidos. A linguagem do homem, por mais que tenha algumas coisas boas, mas são relativas. Mas ele vai passar a cultura e o princípio totalmente correto, entendeu? E eles vão ter um culto correto, porque ele vai ter a cultura vai ficar correta na vida deles, né? A palavra cultura vem da palavra culto. Então ele instaurou a sua igreja, o seu grupo político. É por isso que igreja é ajuntamento de pessoas. Você não consegue ser igreja sozinho, mas igreja é quando você está junto num propósito. Entendeu? Isso não tem a ver com instituição, com carteirinha, não tem a ver com isso. Não é para ninguém ter o monopólio e o domínio, como tem hoje essas instituições, que é difícil você chegar a esse conhecimento. E não é fácil para eu passar esse entendimento. Seria muitas aulas, muitos estudos, que em breve eu vou ter tudo isso aí. Mas Jesus fez o grupo político. Entendeu? Fez a sua igreja, uma linguagem romana. Ele usou essa linguagem romana para dizer: essa é a minha igreja e a porta do inferno não vai prevalecer. Pode perseguir, pode fazer o que for. Então a gente toma a instrução de Jesus, do seu governo, e passa para o pessoal. Qual a mensagem? É por isso que Jesus disse que busque o reino dos céus. A mensagem do Pai Nosso, ele fala que é para você orar assim, ó: Pai Nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como lá no céu. Ou seja, que o Senhor governe aqui na terra, assim como o Senhor governa no céu. Que venha teu reino. Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Então sempre você vai ver essa palavra de reino. Às vezes o pessoal prega sobre coisas secundárias, sobre nascer de novo, e fica ali dando especificações sobre nascer de novo, sendo que a questão de nascer de novo é algo secundário do texto de João 3. Jesus, o tema principal ali de João 3, Nicodemos perguntou a Jesus: o que eu faço para entrar no reino dos céus? E ele fala: você tem que nascer de novo. Mas o texto é reino, entrar no reino. Você precisa nascer de novo. Jesus disse isso só uma pessoa só. E uma vez na Bíblia sobre nascer de novo. E existem tantos livros sobre o nascer de novo. A questão é o reino. Até quando Jesus estava na cruz, o ladrão, o malfeitor, disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Até a tentação de Jesus em Mateus 4 era sobre reino. Satanás disse: se você me adorar, eu te darei os reinos dos homens, porque são meus. Eles me deram. Em Lucas ele fala isso, porque eles me deram. Toda a Bíblia fala de um reino que o homem perdeu, que era o acesso do reino dos céus, e os profetas diriam que havia um rei que ia restaurar esse reino, ia trazer o reino para os homens, e o reino de Jesus trouxe, está aqui, e irá crescer, entendeu? Então a Bíblia fala de um reino, e a mensagem de Jesus foi só sobre o reino. Entendeu? Tudo que ele falava era sobre o reino dos céus que vai ser restaurado na terra. Veja as parábolas: o reino dos céus é semelhante a tal. O reino, o reino, o reino, o reino. Leia Mateus 13, sempre reino. Então o segredo é estar se aprofundando sobre essa questão de reino. E aí você vai entender política. Entendeu? E naturalmente você vai ter que estudar política, entender o que é democracia, o que é comunismo, o que é ditadura.
E você vai entender o reino dos céus, ó que coisa interessante, ela não é uma democracia, o reino dos céus. Entendeu? O reino dos céus, é por isso que a democracia dos homens ela é muito relativa, porque, tipo assim, a democracia que existe é quando ela está sujeita ao princípio de Deus. Porque o que é democracia? É o governo do povo, pelo povo e para o povo. Beleza. Só que o povo em si não auto se governa, entendeu? Existem muitas frases errôneas que vêm desse princípio de democracia, tipo a voz do povo e a voz de Deus. Não é. Às vezes a maioria está errada, entendeu? O Deus é quem sabe como o povo deve viver, o que é melhor para o povo, e não o povo em si. Se você perguntar ao povão o, se é permitido, se é correto liberar o aborto e colocar no SUS, supostamente a maioria vai dizer não, normal colocar um aborto e tal, entendeu? Então essa democracia que não tem Deus, que tira Deus, ela é destrutiva. Então é muito interessante isso, essa questão de estudar o reino, e aí você realmente vai entender a Bíblia. Nós não entendemos muito a Bíblia e muitos textos bíblicos porque nós não nascemos, não vivemos no reino aqui no Brasil, e sim numa república, somos governados por várias pessoas e não só a líder. E graças a Deus, né, que se fosse um rei seria um ditador. Mas Jesus, ele nasceu na plenitude dos tempos. Em Gálatas 4:4, Paulo fala que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Eu não vou estar falando muito sobre isso, que em breve eu vou trazer estudos sobre isso. Mas eu já tenho até alguns vídeos sobre isso, mas o mundo era governado por Roma. E eles estavam debaixo de um governo que era um reino. Então quando Jesus disse arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, o pessoal entendia o conceito de reino. E começaram a perceber que o reino dos céus era totalmente diferente dos reinos daquela época, o reino de Roma. Entendeu? E aí ficavam maravilhados com a sua doutrina, com seu princípio político que não era dominador e que era sempre libertário e que conduzia a pessoa à liberdade. Isso é interessante. Então, voltando à questão da sinagoga, Jesus ia para as sinagogas. Então, o princípio dele do reino político era espalhar isso para a sua nação e para o mundo, e de pregar o evangelho do reino, né? Esse evangelho do reino vai ser pregado em todo mundo. E em Jerusalém, e na Judéia, Samaria e depois até os confins da terra para todo mundo. Vai, prega o evangelho do reino e tal. E o que acontece? No século IV, Constantino tinha uma visão política, tal. Ele viu que essa religião cristã ela crescia, já tinha criado a sigla cristianismo, né, para combater com outros ismos, né? Tudo com ismo para mim não presta. E para combater e disputar com o confucionismo, o budismo, o satanismo e tudo isso. Então já tinha criado a sigla, então ele disse o cristianismo é a religião oficial. E aí, eu não vou dizer que ele institucionalizou a fé cristã, porque quando tem ajuntamento de pessoas, isso já é instituição. Por mais que não tenha CNPJ e nem nome. Mas já é um grupo, já é uma instituição. Mas ele denominacionalizou, vamos dizer assim, né? Colocou Igreja Católica Apostólica Romana. Católica quer dizer universal. E universal quer dizer católica, né? De todos. É por isso que você vê até na Igreja Católica a semelhança da Igreja Universal, do Reino de Deus. Né? Um você vê água benta, o outro você vê água ungida e coisas semelhantes. Mas o que acontece? A Igreja Católica tinha a questão das suas barganhas, né? Que era aquilo que Martinho Lutero protestou e ela acabou no século XVI, né? Que vendia pão ungido, galinha de tal, tinha todas essas barganhas aí que eu esqueci até o nome. E você vê isso hoje em dia no protestantismo, né? Vendendo a mesma coisa como a Igreja Católica fazia antes. Mas o que acontece? Constantino começou a espalhar templos romanos, colocar os cargos e tal, e começou a espalhar esses templos. E Martinho Lutero saiu, protestou contra essa manipulação dos romanos, que através da religião dominaram mais ainda. Roma continuou dominando mais ainda. E Martinho Lutero saiu da católica e é considerado o pai do protestantismo. Mas é um filho, né, uma filha da católica ali, a protestante. E Martinho Lutero mudou muita coisa, reformou muita coisa. Mas o que acontece? Mesmo assim, existem muitos erros e muitas dominações. E aí vem os luteranos, os templos dos luteranos, eles não pregam dízimo.
algo muito legal, mas pregam a ceia, tendo substanciação, batismo de criança, tal, muita corrupção, muita coisa de dominação. E Zwingli, você vê o próprio Calvino, o francês, e entre outros. E daí você estudar a história disso aí, você vai ver os anabatistas, da onde veio os batistas, da onde surgiu a Assembleia de Deus, e a questão de William Seymour, na Rua Azusa, você vai ver, e nesse tempo, no século XIX, deu origem à questão do denominacionalismo. Os tempos já existiam desde os católicos. E denominacionalismo, porque também o governo ele quer saber que o que é isso, que é o grupo, você cria um espaço, você alugou um espaço, você tem um prédio e ali está tendo pessoas e está rolando dinheiro. Então, para que o governo não cobre imposto aqui em relação ao Brasil, então você tem que registrar isso para saber que dinheiro está entrando, você fazer uma conta e poder colocar dinheiro lá e poder, a questão fiscal, ele saber que dinheiro entrou. Ah, não, essa oferta de 100 mil, de 1 milhão foi para o meu instituição religiosa. Então, tem um lado bom. Muita gente acha errado isso. Você tem um prédio, você tem uma denominação, mas eu não acho errado isso. E também não acho certo. Isso não tem a ver com a Bíblia. A Bíblia não está mandando você fazer isso, fazer um templo, um prédio e tal. Mas, assim como eu dei o exemplo da sinagoga, que o Antigo Testamento os judeus fizeram e Jesus frequentou e utilizou para ensinar, como a gente cristão aqui no Brasil não temos uma nação que todo mundo tem um princípio cristão, é muito legal você arrumar um prédio, construir ou alugar e ter aquele prédio para ensinar a palavra e para ter uma obra social. O cara sai na rua querendo se matar, não tem rumo, ele tem um lugar ali que vai acolher, que vai ensinar. Isso é muito legal, porque nós não temos uma nação, todo mundo, com conhecimento bíblico e tal, nem conhecimento da nossa educação. Entre aspas, não temos educação precária, mas das escrituras, do conhecimento de Deus. Então isso é muito bom. Só que agora que entra o problema. 95% desses templos, que isso é ONG religiosa. Você pode fazer uma ONG para música, uma ONG que vai ensinar música de graça às crianças. ONG, organização não governamental. É por isso que eles não têm apoio do governo, recebem donativos, ofertas voluntárias. E por isso, como eles trabalham para a sociedade, algo social, o governo não cobra imposto. Né? O que acontece? Você pode fazer uma ONG de criança carente, você pode fazer uma ONG que acolha os velhos, uma ONG que acolha os mendigos. E esses denominações, elas são ONGs religiosas, ONGs cristãs, que está ali na sociedade prestando um papel de ajudar, de ensinar pessoas, de ensinar sobre Deus e sobre a palavra e tal, entendeu? Só que eles não colocam essa ordem de dizer que é ONG. Eles não pegam a denominação e dizer isso aqui é um ponto de referência. Essa denominação, que é um lugar que se denomina, serve como um ponto de referência e de identificação. Existe uma denominação cristã que é o Testemunho de Jeová, que você vai identificar e dizer, o pessoal que não doa sangue, o pessoal que crê assim, que é assado. Existe outro que é adventista. O pessoal que gosta que tem uma doutrina que eles guardam sábado, que eles interpretam a questão da lei de Moisés. Existe a cristã no Brasil, aqueles que usam véu, que saudam com um beijo, como o povo oriental de Israel, que tem essa cultura. Entendi. Isso é a denominação como um ponto de identificação, para você saber onde é que você está entrando. Então, a maioria dessas instituições, 95%, não usa a denominação no seu lugar de denominação para beneficiar. Não usa o prédio como uma ONG, entendeu? Mas eles usam tudo isso com a linguagem do templocentrismo para poder dominar, um ponto de dominação. Você tem que vir que aqui é a casa de Deus, esse templo. Quando entrar aqui é lugar santo, tem lugar que manda até tirar a sandália. Aqui é a casa de Deus, você tem que vir aqui tomar ceia aqui todo mês. Você todo mês tem que vir aqui entregar seu dízimo, porque senão você está em pecado. Você tem que estar frequenta ao templo. Ele não passa o conceito pro pessoal que congregar, que a igreja, para você ser igreja, você tem que estar reunido com um propósito. É o propósito de Cristo, de passar essa cultura. Mas que ele não passa na mente da pessoa que congregar está agregado a outras pessoas. Isso é congregar. Né? E Jesus disse que a gente tiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome eu estou presente. Mas eles não passam isso. Como a família de Israel antigamente tinha o costume de ensinar seus filhos eles congregar e fazer
cantar louvores de agradecimento, de adoração a Deus e falar da palavra juntos e fazer orações. Eles não passam esse princípio, ele passa o princípio de que congregar é você ir ao templo, mesmo que não tenha ninguém lá, só o líder. Você está congregando, ele quer dizer isso. Que é um princípio de dominação, porque quando você vai muito ao templo, ele domina, ele te aliena, ele bota você do jeitinho dele, como a maioria das instituições fazem, e aquilo, ele tem dinheiro, né? Você vai ofertar, você vai dar seu dízimo, e eles elegem políticos, né? As instituições grandes como a Universal, Graça, etc. Tem muitos políticos, muitos senadores e tal. Isso traz poder, isso traz domínio. Percebeu? Então, para mim, segundo minha linha de raciocínio que eu creio, a denominação ela deve ser colocada como seu ponto de referência, identificação, seu lugar. O prédio é um lugar que deixa o pessoal imune do sol da chuva e atende as pessoas, ou seja, isso é uma ONG. Entendeu? E quem quiser participar dessa ONG, em todo lugar existe normas. Se eu faço um prédio e uma ONG para ensinar crianças carentes música grátis e tem pessoas que fazem parte dali e querem também ensinar, eu vou avaliar ele. Eu vou ver se ele está capacitado. Se ele não está capacitado, eu vou ensinar ele toda a teoria, toda a parte musical, para ele estar capacitado. Então tem a norma. Você não vai chegar ensinando de qualquer jeito naquele espaço. Lá fora você faz o que quer. E para você estar ensinando, eu vou dizer que tem que ter um padrão. Primeiro, você não tem que estar aqui sujo, você não tem que estar aqui fedendo. As crianças não tem que ver você fedendo. Você não tem que estar aqui assim, assado. Você tem que ter um padrão. Ou você não vai estar aqui sem camisa ensinando, pode vir os pais dizendo, oh, aquele cara sem camisa, ou você não vai estar aqui, você vai estar padronizado com um padrão da ONG musical, percebeu? E a instituição, a ONG religiosa tem que ter essa mesma honestidade. Nós aqui temos um padrão, você aqui para estar ensinando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, você tem que estar aqui, você não vai estar aqui na frente de bermuda de qualquer jeito, mas eles têm que todo lugar tem um padrão, né? Você não vai para a escola de bermuda, você não vai em um ministério público, em um cartório e não entra de bermuda. Tudo tem um padrão. A questão é que eles pegam esse padrão, cada um deles, e diz que aquilo é a Bíblia que está mandando. E diz que Deus, não, aqui é a casa de Deus, aqui é lugar santo, você não pode entrar aqui de qualquer jeito, porque é Deus que manda, porque é a casa de Deus. Não é nada de Deus, Deus não mandou nada. Isso é ordem sua. E como a ONG é sua, você é o presidente dessa ONG, tudo existe um político, existe um padrão, uma norma. Entendeu? Se eu pego um espaço porque minha casa não é grande, eu não tenho como acolher muitas pessoas, e eu quero fazer uma obra social, que eu ensine a palavra de Deus, que eu dê comida aos mendigos, que a gente faça alguma coisa para as crianças, quanto mais for crescendo, através de donativos voluntários, que é oferta, nada de dízimo, nada, tudo voluntário, e o cara tá vendo o que tá fazendo, aquilo tem um padrão, mas é eu que coloquei o padrão. E quem quiser participar daquela ONG religiosa, ele vai ter que se enquadrar o padrão, porque é eu que coloquei o meu padrão, não tem nada a ver com Deus. É essa honestidade que os líderes deveriam ter. Mas eles fazem uma confusão, que isso aqui é a palavra, é a casa de Deus, aqui é a casa de Deus, isso aqui é porque é Deus. Eles deturpam a Bíblia para poder justificar os padrões deles. Entendeu? Sendo que se ele dissesse isso aqui, não tem nada a ver com Deus, é o meu padrão, a ONG minha é aqui, isso aqui é a ONG, isso não é casa de Deus, você não é obrigado a vir aqui a frequentar os cultos, entendeu? Você pode fazer lá, você é livre, a fé cristã não é monopólio de ninguém, qualquer um pode sair pregando, eu não posso dizer, nós o proibimos porque eles não seguem conosco, como o Tiago João fez e falou para Jesus, Jesus repreendeu, porque essas ONGs são assim, para você abrir um espaço e ensinar, você precisa ser um pastor. E para você ser pastor, você tem que estar em alguma dessas ONGs, que algum desses líderes jogue óleo na sua cabeça e diz, você é um pastel, né? E agora você diz, agora eu posso, agora eu saio, né? Fingi me submeter, agora eu saio, peço a benção, se ele não dá, eu me saio, peço a benção de outro e crio a minha ONG religiosa, coloco o meu, né? Hoje em dia é tudo AL, mundial, global, universal, AL, tudo é AL, né? É ostentação. E eu preciso estar aí. Mas eu saí de alguém, né? Porque eles são um monopólio. Para eu fazer isso, eu tenho que estar debaixo. Eu tenho que agora ter um líder, uma carteira, um certificado. Como se fosse que os apóstolos tinham. Né? E como se fosse que os apóstolos receberam óleo. Que Jesus jogou óleo e disse, vocês agora são apóstolos. Não, óleo é do Velho Testamento. É símbolo, que era para reis, sacerdotes e profetas. E para os utensílios do templo. E tudo isso aí veio no princípio católico. Então, resumindo, pessoal. Esse assunto é muito grande. Eu tenho mais de 10 anos de lendo livros e de pesquisando. Essa verdade estava dentro de mim, como está dentro de você.
e o Espírito Santo te conduz a essa verdade. É só você procurar. E infelizmente nós, para chegarmos e termos o conhecimento de Cristo, nós precisamos nos converter duas vezes. Você se converte de uma vida mundana, sem Deus, sem conhecimento bíblico da palavra, se converte. Aí você vai para a religião, você é intoxicado com as doutrinas de dominações dos homens, aí você estuda, para depois você se afastar disso e se converter de novo e realmente chegar à verdadeira fé cristã e realmente a Cristo. Entender que onde é o Espírito do Senhor, aí realmente é a liberdade, entendeu? E colocar ordem. Então, para eu colocar toda essa ordem, o templo ele é uma ONG, do templo da ONG. A igreja são as pessoas, o templo é para reunir, a igreja se utiliza do templo. O templo, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O templo feito por mãos humanas é habitado na gente, entendeu? Habitado pelos que o fez, entendeu? O templo que serve, esse templo que serve pra gente é o templo feito pelas nossas mãos. E o templo que serve para Deus é o templo feito pelas próprias mãos dele, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 19 em diante, e capítulo 6, verso 17, Paulo fala isso. Hebreus 7, 6, ou 3, 6, ou 6, 3, diz que Jesus em sua casa, qual casa somos nós, né? E em Atos 17, 24, Paulo fala que Deus não habita em casas feitas pela mão dos homens. Então, e os discursos dos líderes é aqui é a casa de Deus. Totalmente engano isso. Aqui é a casa nossa, aqui serve para mim. Porque eu não tenho uma casa grande para acolher pessoas. Aqui serve para eu ficar imune do sol e da chuva, para eu acolher a pessoa, para o pessoal vir aqui tomar um estudo, um ensino, ter um salão do lado que você possa deixar sua criança e ter uma pessoa ali que está trabalhando nessa ONG, que está ali cuidando da sua criança, do seu filhinho, que está com brinquedinho e tal, enquanto você está tomando um estudo, e esse estudo tem que ser totalmente libertador, o verdadeiro estudo do Evangelho, não para eu crescer a minha ONG, para você permanecer ali, e para você colocar o seu nome na carteirinha para alguém, o líder dizer, nós temos 270 membros. Ninguém tem membro, entendeu? O único que tem membro é Jesus. Nós somos o membro do corpo que é de Cristo, entendeu? E cada um que tem o seu nome escrito no livro da vida. Mas eles fazem tudo, a carteirinha, tal, eu sou de tal lugar, para sair eu tenho que pedir permissão, né, e sair debaixo da bênção, aí ele me dá carta para eu ir para o outro. É totalmente 95%. Eu, através dessas décadas de estudos, mais de uma década, descobri que 95% é uma doutrina totalmente dominadora, para tomar dinheiro e para ter poder político. Só que eu não estou dizendo que todos os 95% dos líderes, eles são ruins, não é isso. Isso é um mal necessário. Está ajudando pessoas, sim. Você vê pessoas que eram drogadas, isso, aquilo, outro, e foram ajudadas. Isso é um conceito que muitos desses líderes são gente boa. Faça parte deles, vá nesses lugares, se reúna, veja, você vai ver muita gente boa, que tem um princípio bom, só que eles estão totalmente contaminados, intoxicados com esse princípio dominador. Entendeu? E eles reproduzem isso, mas isso veio de séculos, de mais de 1000 anos da Igreja Católica, começando no século IV, entendeu? Você vê ali no ano 313 e 325 que houve o Concílio de Nicéia e onde deu origem a tudo isso aí. E o protestantismo, eu sou cristão protestante, saiu, é filha da católica, saiu do Martinho Lutero. Entendeu? Que foi um grande homem, que protestou mesmo contra vários erros, mas existe muitos erros. Defendia batismo de criança, defendia a transubstanciação da hóstia, do corpo de Cristo, da ceia, dizia que era literal, e muitos outros erros. Eu tenho livros aqui de Martinho Lutero. Então, percebeu? Esse entendimento é difícil a pessoa entender. Cresça nesse entendimento, saiba que a verdade é Cristo, saiba que nenhum líder está acima de você, saiba que a verdadeira liderança de Cristo é a liderança servidora. Né? Só é líder em quem serve, porque assim como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar vida por resgate de muito. E ele disse que no meio dos homens, eu acho que é Mateus 10, os líderes são os que são servidos, mas entre nós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Quem quiser ser o líder, seja o que serve. Entendeu? E se eu tenho uma experiência que eu leio há mais de 10 anos e estou ensinando a você que está agora querendo aprender Bíblia, um exemplo, é a palavra de Deus, então eu estou sendo o seu líder, não porque você está me servindo, não, porque eu estou te servindo, eu estou te dando conhecimento mastigado que foi me dado de graça através do Espírito Santo, apesar que eu gastei lendo livros e comprando.
Mas o conhecimento da verdade veio de graça e eu passo de graça. Você percebeu? Então eu só sou líder quando eu sirvo, né? O cara só é profeta primeiramente quando ele começa a profetizar. O cara só tem um dom de pastor, não quando alguém joga a hora e fala, você é pastor, vá, agora o pastor ele não, quando ele já faz isso naturalmente, ele tem um dom de cuidar das pessoas, entendeu? As ovelhas não é dele, é de Cristo, por isso que Jesus falou a Pedro, Pedro, você me ama? Então pastoreia as minhas ovelhas, e isso não é um título para ele ser chamado, ô pastor, fulano de tal, não é, isso é um dom de ter uma mente apropriada para cuidar e lidar com pessoas. Você nasce com isso. Eu não acho que eu não tenho esse dom de ficar como irmã Dulce o tempo todo com pessoas, o tempo todo 24 horas por dia acolher pessoas. Eu não, entendeu? Eu gosto de compor, eu gosto de ler. Entendeu? Existe dom de palavra do conhecimento, o dom de mestre, que é o dom de dissecar o conhecimento, de ensinar, o dom de ensino. Eu posso estar me enquadrado em algum desses dons, mas eu não tenho um dom de pastor, de estar ouvindo pessoas, né? Isso aí geralmente, quem tem dons disso aí geralmente são psicólogos. Né? Existe gente que estuda psicologia e fica ali, trabalha com isso a vida toda, e ele é um pastor no lado princípio cristão, ele nem sabe. Ele tem onde ouvir problemas a vida toda e não é bombardeada a mente dele apropriada para isso. Por que eu quero dizer, eu dei origem ao psicólogo? Porque os dons ministeriais estão nas pessoas, independente da religião. Os cristãos não dominam isso. Isso não é manifestado só quando está na fé cristã, entendeu? Isso aí está acontecendo em vários tipos de pessoas, entendeu? Por isso que muitos vão dizer naquele dia, Jesus vai dizer, vinde benditos do meu Pai, para possuir por herança o reino que vos está preparado desde a origem do mundo, que eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estava nu e vocês me vestiram, e vão dizer, nós não te conhecemos. Quando foi que fizemos isso? E ele vai dizer, quando você fez aos pequeninos, você fez a mim. Ou seja, vai ter pessoas que não conhecem a Jesus, nunca ouviu falar, mas fez uma atitude social para as pessoas e estava contribuindo para o reino, mesmo sem saber. E fez para Jesus, porque fez para o pequenino. E também Jesus vai dizer a muitos vai dizer, Jesus, Mateus 7:22, nós não profetizamos em teu nome não pregamos a Bíblia, que é um tipo de profecia, você prega a Bíblia, você profetiza, você fala do futuro, o que vai acontecer. Jesus, nós não fizemos milagres, e nós não expulsamos demônios em teu nome, e ele vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito, que praticaram a iniquidade, que era iníquo, que era mal. Às vezes pode ser essas pessoas que usam a religião para dominar o outro, para tomar dinheiro, para ter poder, para escravizar, para dizer me respeite que eu sou líder, você vai ser amaldiçoado, viu? Ouça o que eu tô falando, aquele cara mal. Entendeu? Acontece totalmente o contrário. Então espero ter ajudado a vocês e espero que essa sementinha da o evangelho verdadeiro que conduz à liberdade, não a ser dominado por ninguém, tenha sido plantado e que isso venha crescer, crescer, que não é uma obra minha, né? Nós somos só instrumentos, essa obra é do Espírito Santo que coloca isso, entendeu? Você colocou no meu coração, um coração de muitos remanescentes e pessoas que estão ensinando, como Caio Fábio, Ed Renekiewicz, Ricardo Godin, como Ari Osvaldo Ramos, procure ele, estude os vídeos dele, coloca no coração de muita gente que quer realmente a verdade. Fiquem na paz, onde há o Espírito do Senhor, aí realmente está a liberdade. Todas as instituições, vá, frequente e tal, mas não queira fazer parte, não queira colocar nome, porque a maioria delas são organizadas e é um princípio de dominação, de alienação ali, entendeu? Estude, esteja livre com as pessoas, se reúna nas casas, vá ali numa instituição, vá na outra, seja livre, entendeu? E seja livre para participar de alguma ONG, de ajude na música, ajude nisso, mas nunca compactue com a doutrina manipuladora, dominadora, entendeu? Do monopólio. Não compactue, coloque ordem, não critique a denominação, coloque a denominação como lugar de denominação, só serve como ponto de referência e identificação. O templo não aceita que o discurso tempocentrista, aqui é a casa de Deus, aqui é o lugar santo, nada, isso aqui é um lugar só para ficar imune do sol da chuva. Santo é o ser humano, nosso corpo santo, e que deve ser santo, santificado a cada dia, que é o templo do Espírito Santo. Esse sim é que tem que ter respeito. O templo, o cara pode pagar, deixar de sair dali e alugar o espaço em outro lugar e ali se transformar num bar ou um brega, sei lá, entendeu? Então
É isso aqui que tem que ser valorizado e não templos, blocos feitos por muçulmanos. Então coloque ordem nas coisas e valorize o ser humano em si e passe a mensagem do reino de Deus. Onde há o Espírito do Senhor, aí realmente há liberdade.